Oi gente, tudo bom? Nem sei mais começar o vídeo. Não que eu soubesse algum dia, né? Mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, então eu não vou enrolar. Antes de tudo, eu vou explicar pra vocês que eu estava nesse estágio muito chato de depressão, tipo, bem hard mesmo. E eu não confiava em ninguém pra eu conversar. Eu escrevia cartas pra mim do futuro ou eu desenhava. Vou tentar mostrar os desenhos pra vocês, mas a carta que eu tenho tá aqui. Uma das cartas, né? Tá aqui, são tipo várias páginas, não vai dar pra ler, mas eu vou ler alguns pedaços que tá bem forte. E é isso, eu vou começar 19/3/2020. Fez um ano semana passada, ou essa semana. Semana passada. Espero que quando ler essas palavras esteja curada de todas as feridas recentes, de todos os males do presente e de tudo aquilo que não me faz bem. Neste exato momento sinto meu coração pulsar a 1000 por hora, parecendo que irei infartar a qualquer instante. São tantos sentimentos ruins que os bons quase anulam-se. A falta de sinceridade das pessoas corta mais do que navalhas. Dormir com alguém que todos os dias está me parecendo um completo estranho. Não há mais fogo, não há mais desejo e o pior, acho que não há mais amor. Em todas as tentativas de reaproximação, tentativas de apimentar o relacionamento, tentativa de juntar as almas, todas foram falhas. Sinto que falhei como filha, porém jamais quero que minha mãe saiba das minhas dores e angústias, tampouco que elas faça sofrer. Acredito que em um futuro não muito distante estarei realizada. Jamais imaginei sentir ou passar por algo assim. Morar sob o mesmo teto de pessoas que não têm coragem de dirigir a verdade, de sempre esconder os fatos. Acho que sinto falta de ter uma família. Nessa época eu me sentia muito sem acolhimento, sabe? Sem uma estrutura familiar, sem ter um laço assim de que eu pudesse confiar realmente, de ser quem eu era de verdade. Lá eu não conseguia, eu morava na época com a minha sogra e com meu ex-namorado. E eu não sentia aquele aconchego de casa que a gente tem na nossa família, de quando a gente mora com quem a gente realmente gosta. Não que eu não gostasse deles, mas eu não sentia isso dentro de mim, eu não sentia essa verdade. É como dizem, o valor devido só é dado quando se perde. E realmente é verídico. Por mais que me sentisse sempre sozinha, haviam sorrisos, haviam brigas, mas o principal, havia amor. Jamais deixarei que isso se acabe e tudo é questão de tempo. Eu poder dar uma vida melhor para eles e principalmente para minha mãe, a pessoa que mais luta por mim nessa vida. E em todo momento que eu me sentia sozinha, que eu estava enfrentando meus problemas contra a minha própria mente, eu lembrava disso. Eu não cala a boca um segundo. Comecei a fazer desenhos totalmente expressivos, mas que assim, para uma pessoa que não tivesse a sensibilidade, eu acho que ela não compreenderia tão bem quanto o desenho mostrasse. Eu comecei a piorar, eu me isolei completamente. Isso foi o que? Pouco antes da quarentena, eu acho, ser decretada a quarentena. Então eu comecei a me isolar. Aproveitei que tipo, eu já tinha terminado meus estudos e comecei a desenvolver uma certa crise de pânico. Eu não conseguia sair, eu não conseguia conversar com ninguém, nem nada. Quando eu tava sentindo alguma coisa, eu me trancava dentro do banheiro e chorava, ou me cortava. Fazia qualquer outra coisa assim pra me isolar, pra eu não ficar perto das pessoas, pra não precisar dar uma devida satisfação ou explicar o motivo de eu estar triste, porque nem sempre tinha, eu só tava e pronto. Não tinha um motivo, não era ingratidão, não era absolutamente nada. Eu só não estava feliz naquele momento. E não é normal. Para quem passa por isso, acha sempre que é normal você estar triste, porque já é com frequência, aquilo já é um costume, então você nunca
nunca acha que realmente tá triste, você não acha o motivo, porque pra gente que tá passando por essa fase, é normal. Então a gente só somente se isola e é uma fase assim que você, agora tá acima, passa, é normal. Não é normal você se sentir triste o tempo todo, não é normal você não sentir vontade de fazer nada, porque eu não sentia vontade de fazer nada, eu só queria ficar na cama o tempo todo. Eu não sentia vontade de comer, eu não sentia vontade de arrumar um quarto, eu não sentia vontade de me arrumar. As coisas básicas que eu fazia era tomar banho, escovar o dente e pronto. Literalmente, eu não sentia vontade de sair, eu não sentia vontade de ver pessoas, eu não sentia absolutamente vontade de nada. As únicas coisas assim que eu ainda fazia quando eu estava muito mal mesmo era escrever e desenhar, que eu acho que foram as coisas que mais me influenciaram a desabafar, porque eu não tinha confiança em ninguém. E depois de um tempo que eu vi que tava muito, que aquilo tava me afetando muito, eu não conseguia mais comer, eu não saía de casa, e isso tava influenciando muito na minha saúde. Eu vivia doente sem causa, eu fiz milhões, eu tenho aqui pilhas de exames que eu fazia porque eu vivia doente. E simplesmente não tinha absolutamente nada no meu organismo, nada. E eu vivia doente, vivia tomando soro, tomava remédios demais da conta. Já tiveram vezes que eu pensei muito em suicídio, aí eu ficava pesquisando casos e me dava vontade. Teve uma vez que uma pessoa assim, que era significativa pra mim, se matou. E eu fiquei muito abalada com isso, porque quando a gente tá nesse estágio, qualquer coisinha, qualquer palavrinha que alguém fale, principalmente alguém próximo, faz toda a diferença. Faz, assim, de uma coisinha vira uma coisona na sua cabeça, que aí você fica pensando, ai meu Deus, mas o que será que eu fiz? Por que isso? Por que não sei o que? O que tem de errado comigo? Mas não tem absolutamente nada errado com a gente. É simplesmente coisa da nossa cabeça. E será que eu tô incomodando fulano? Ai, a minha vida não dá certo porque eu sou isso, isso e isso. Ah, porque fulano não tá dando certo? Porque eu tô na vida de fulano. Se eu não tivesse na vida de fulano, sempre com aquele espírito de estar incomodando. E às vezes nem era. Podia ser que eu realmente estivesse incomodando. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de trabalhar, uma pessoa que gosta de estudar, e eu não tinha esses estímulos. Eu gostava de fazer comida, de conversar, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa que conversa pelos cotovelos, e nessa época não. Nessa época eu só queria me isolar. Eu me afastei de muita gente, eu afastei de muitos amigos, eu me afastei da minha família, e todo mundo dizia, começou a namorar, que não sei o que, abandonou a família. Ninguém sabia praticamente, eram os motivos, não foi por eu ter começado a namorar. Tudo bem que esse fato ajudou muito, porque assim, no começo de tudo eu sentia que ele era uma pessoa que eu pudesse confiar, que era uma pessoa que me entendia, só que do meio pro fim eu vi que não era isso, que não era realmente uma pessoa que me entendia, não era uma pessoa que sabia do que eu estava passando e que não teve a devida paciência que eu merecia naquele caso, porque eu sempre, desde o começo, eu expliquei pra ele como é que eu era, não sei o quê, e não foi exatamente o apoio que eu precisava naquela época. Então, depois de muito tempo eu conversando com um amigo meu que ele foi internado várias vezes por overdose, então eu voltei a me reaproximar dele e aí eu comecei a contar o que eu tava sentindo, porque eu sentia que ele era uma pessoa que já tinha passado por isso e que ele não ia me julgar pelas coisas que eu tava passando, porque pra muita gente era ingratidão, era frescura, e aí então eu resolvi conversar com alguém que já tinha assim passado por aquilo e sentia a mesma coisa que eu. Foi quando ele me recomendou fazer tratamento com psicóloga. No começo eu achei meio assim, psicólogo, não preciso disso, eu tô normal, eu só tô triste. Não conseguia dormir. Eu não sabia o que era dormir uma noite de sono, eu tinha muita insônia.
Eu perdi muito peso, mas conforme eu perdia muito peso, eu ganhava muito peso, porque eu passava tipo 3 dias sem comer, aí comia um monte num dia só, passava mal. Aí ficava mais dias sem comer, depois comia tudo de novo. Nas primeiras eu não tinha colocado, nas primeiras sessões eu não tinha colocado muita fé, sabe? Eu fazia assim só pra, vou fazer pra desencargo de consciência. E aí comecei a fazer as sessões lá, conversar com a psicóloga. E passei um bom tempo explicando pra psicóloga. Nisso, tava acontecendo um turbilhão de coisas. Eu tinha gravado um vídeo até, que eu acho que foi... Não sei quanto tempo tem, mas tem aqui no canal, que eu tava falando sobre baixa autoestima. E pouco tempo depois, de conversar com a psicóloga e tudo, eu tive a atitude de ver que aquela vida que eu tava levando não era a vida pra mim, que não era o que eu queria pra minha vida e não era o que eu merecia. Graças a isso eu consegui ver o que tava o tempo todo na minha cara e eu não conseguia ver. Então eu decidi, eu falei, chamei fulano um dia que a gente não tava se dando bem, tinha dias que a gente nem conversava, então eu falei, fulano, não dá pra mim, é melhor a gente terminar e eu vou embora, porque eu não quero ficar assim, a gente nem conversa e tal. Aí fulano jogou um monte de desculpas, só que esse não é o tema do vídeo. Aí beleza, isso foi numa sexta. No sábado eu fui pra casa de um amigo meu. No domingo, aí meu ex-sogro fez a minha mudança e tudo. Um amor, tenho muita consideração por ele, inclusive eu sinto muita falta. Acho que das únicas coisas do meu relacionamento passado que eu sinto falta é do meu sogro e das outras pessoas da família, né? Mas enfim, e aí ele fez a minha mudança, aí eu fui pra casa de um amigo. E ele falou, meu sogro falou, eu não vou te deixar nesse lugar porque não é um lugar adequado pra você ficar. Ele conversou com a minha mãe porque eu também não queria falar com a minha mãe, eu não queria que ela soubesse de tudo aquilo que eu tava passando. E minha mãe falou que podia voltar e tal, só que ia ser como ela quisesse. Aí beleza. Continuei, vim pra casa, fiquei muito tempo mesmo. Meio assim, como é que eu posso dizer? Eu tava me sentindo muito liberta do que eu tava passando. Eu acho que quando eu terminei assim, de primeiro foi um choque, porque eu tava muito acostumada mesmo a ter aquela rotina, até aquela pessoa, até aquele ciclo de pessoas na minha vida. E de repente, de uma hora pra outra, eu não tinha mais nada daquilo, nada. Eu tava morando em outra cidade com outras pessoas, totalmente diferente do que eu tava acostumada há mais ou menos uns 2 anos atrás. Então eu tinha uma rotina, já tinha uma vida totalmente diferente. E nisso eu comecei a estranhar muito. Na primeira semana foi muito difícil, porque eu acordava assim no meu quarto, que sempre foi o meu quarto, mas eu achava muito estranho. Eu acordava assim, nossa, que estranho, porque não tinha aquela rotina que eu estava. E aí tinha meus irmãos para eu conversar, tinha minha mãe, que até então eu ainda tava meio assim com ela, porque eu não tava mais acostumada e eu sabia que eu tinha errado. Então, aí eu ia conversando com a psicóloga, né? Tudo que acontecia, porque eu não tinha uma abertura. Minha mãe é do tipo de pessoa que ela é muito forte. Então, quem não é forte pra ela, às vezes é frescura, às vezes não é. Não, ela não dá o devido assim, importância à depressão quanto deveria, entendeu? E tiveram vezes também que, enquanto isso, em dezembro de 2019, eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu comecei a convulsionar. Comecei a sentir muita falta de ar, eu tava no trabalho, eu tava muito nervosa. E aí eu comecei a sentir falta de ar e do nada eu comecei a convulsionar. Eu tive 14 convulsões durante, não sei se foram, mas foram, acho que 14 convulsões durante o período de trabalho, estruturada da minha vida, conturbada demais. E aí eu voltei pra casa, eu tive muitas crises, foram inúmeras, eu não sei contar quantas crises de ansiedade eu tive. Eu tive muitas crises de insônia e nada disso parecia que ia ter um fim, sabe?
Aí eu conversava com a psicóloga e ela toda com aquela paciência, parecia uma fada. Não, é assim, ela me citava exemplos, dizendo que era e que eu levo até hoje, que a gente às vezes usa sempre uma mesma bota a vida inteira. A gente acha que só aquela bota serve, que só aquela bota vai ser útil pra gente. E essa bota caleja a gente. Essa bota muitas vezes tá furada, entra água no pé, vai fazer mal, mas a gente tá acostumada com aquela bota. A gente não quer ver que tem um chinelo, que tem um outro sapato. A gente não quer ver, é só aquela bota. E foi isso que eu acho que me fez acordar, que eu tava acostumada a uma rotina, eu tava acostumada a um relacionamento, mas naquilo não tava me servindo. Tava só me machucando o tempo todo e eu tava ali porque tava me sendo útil. Eu tava na minha zona de conforto. Então, depois disso, eu comecei a tentar ver as coisas por outro lado. Só que não era fácil, porque assim, quando eu tava conversando com ela, era uma coisa. E quando eu estava comigo mesma, era totalmente outra. Então eu tive que começar a tentar controlar os meus pensamentos para que aquilo tudo não viesse à tona novamente. Aí comecei na academia. Tem o vídeo aqui no canal também. E nisso tudo, sempre tentando dar o melhor de mim pra mim mesma. Que eu aprendi assim, se a gente não tá bem com a gente mesmo, quem vai tá? Se a gente não gostar de nós mesmos, quem vai gostar? Quem gosta de uma pessoa que não gosta de si? Então, é isso, esse vídeo já está muito longo. Não vou me prorrogar. Mas é isso, se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de desabafo, comenta aqui embaixo, ou então me manda mensagens, que aí eu faço uma parte 2, ou eu gravo vídeos relacionados. Mas é isso. Um beijão e até a próxima!